Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Amoretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Joaquim Geraldo Mendes Neto, sou graduando do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente a fatores que influenciam a transpiração da planta. O que seria a transpiração da planta? Transpiração da planta nada mais é que o processo pelo qual as plantas perdem água na forma de vapor, principalmente através dos estômatos nas folhas, né? Este processo ele é essencial para a planta, uma vez que ele auxilia na absorção de nutrientes, no resfriamento das folhas e também na manutenção do fluxo de água e minerais do solo para as partes aéreas. O primeiro fator que eu vou estar falando vai ser um fator interno da planta, que são os estômatos. E o que seriam os estômatos? Os estômatos nada mais são que estruturas localizadas especialmente na epiderme inferior das folhas, constituídas de duas células guarda, ostíolo e células acessórias, ou também podemos chamar de células subsidiárias. Elas são responsáveis pelas trocas gasosas e também pela transpiração. Como vocês podem ver nas duas figuras, na primeira o estômago está aberto, contendo, né, as células guarda, a presença do ostíolo, né, aberto, e também das células acessórias. Na foto de baixo, podemos ver o estômago fechado, contendo as células guarda e as células acessórias. Os estômatos são de extrema importância, pois eles são responsáveis pelas trocas gasosas realizadas entre a planta e a atmosfera. Eles também controlam principalmente a entrada de gás carbônico e a saída de água na planta, pelo processo de transpiração. Eles exercem um papel primordial na taxa de fotossíntese e no estado hídrico do vegetal. Quando a planta precisa realizar fotossíntese e as condições são favoráveis, como luz, disponibilidade de água, íons como potássio entram nas células guarda, aumentando assim a concentração de solutos. A água segue os íons por osmose, aumentando a pressão interna e causando a abertura do estômago. E já em condições de estresse hídrico ou à noite, os íons saem das células guarda, reduzindo assim a concentração de solutos e, consequentemente, a pressão interna. Isso faz com que os estômatos se fechem para conservar água. Outro fator que eu vou estar comentando também, um fator interno da planta, que é a cutícula. A cutícula nada mais é do que uma camada externa, né? Ela é fina, serosa, ela recobre a epiderme das folhas de caules e frutos. A cutícula ela é composta principalmente por cutina, ceras e polissacarídeos. A principal função da cutícula é minimizar a perda de água por evaporação. Sua composição serosa ela impede que a água se evapore rapidamente da superfície das folhas, ajudando a planta a conservar água em condições de seca ou calor. Embora a cutícula seja impermeável à água, ela ainda permite a passagem de gases, em uma quantidade controlada, facilitando assim a troca de gases essenciais para a fotossíntese e a respiração. Agora eu vou estar falando sobre os fatores externos que interferem na transpiração da planta. O primeiro fator externo vai ser a temperatura. A temperatura ela tem um impacto diretamente na transpiração, uma vez que a transpiração ela aumenta com a elevação da temperatura, uma vez também que o calor intensifica, né, a evaporação da água presente nas folhas, promovendo assim um maior fluxo de vapor de água para a atmosfera. Este processo ocorre porque o aumento da temperatura eleva a energia cinética das moléculas de água, facilitando assim a sua transição do estado líquido para o gasoso. A temperatura ela vai atuar diretamente sobre o funcionamento dos estômatos, uma vez que em condições de calor extremo, a planta detecta rápida perda de água
Para evitar a desidratação, ativa mecanismos que levam ao fechamento dos estômatos. O outro fator externo que eu vou estar falando é a umidade do ar. A umidade do ar, né, em condições de baixa umidade, o ar é seco, ele contém uma quantidade menor de vapor de água, né? Isso vai aumentar significativamente o gradiente de concentração de vapor entre o interior das folhas e o ambiente externo. Esse aumento no gradiente de vapor ele vai intensificar a transpiração, pois a água se move mais rapidamente de regiões de alta concentração, no caso dentro da folha, para regiões de baixa concentração, que seria o ar externo. Em ambientes com alta umidade relativa, o ar contém uma quantidade substancial de vapor de água, reduzindo assim a diferença de concentração de vapor entre o interior da folha e o ar externo. Essa diferença de concentração, ou gradiente de vapor, ele é o principal motor da transpiração. Quando o gradiente é pequeno, a força impulsionadora que promove a perda de água através dos estômatos ela é reduzida, resultando assim em uma taxa de transpiração menor. Um outro fator também muito importante é a luz. A luz também vai possuir um papel de extrema importância em questão da transpiração, uma vez que ela é percebida pelos receptores específicos nas células guarda dos estômatos, desencadeando uma série de reações bioquímicas que resultam na abertura dos estômatos. A luz ela vai ativar bombas de prótons na membrana das células guarda, promovendo a entrada de íons de potássio e também de outros solutos, que vai aumentar a concentração osmótica dentro dessas células. Como resultado, a água entra nas células guarda por osmose, aumentando a turgidez dessas células e causando a abertura dos estômatos. À noite, ou em condições de pouca luz, a demanda por CO2 para a fotossíntese diminui drasticamente, uma vez que o processo fotossintético é muito reduzido ou inexistente sem a presença de luz. Em resposta, os estômatos tendem a fechar para conservar a água, reduzindo assim a transpiração desnecessária quando a fotossíntese não está ocorrendo. O último fator, mas não menos importante também, um fator externo, seria o vento, né, que o vento ele vai desempenhar um papel crucial na transpiração das plantas, ao remover a camada de ar úmido que circunda suas folhas. Esse processo ele aumenta o gradiente de concentração de vapor entre o interior da folha e o ambiente externo, facilitando assim a evaporação da água pelas folhas, né? À medida que a umidade ao redor da folha vai diminuindo, o movimento de vapor da água das folhas para a atmosfera ele se intensifica, levando assim a taxa de transpiração. Isso foi minha apresentação. Muito obrigado a todos.